não desiste de mim. Diga comigo: Deus não desiste de mim. Muito bem. Nós vamos tomar como referência a vida de Pedro. A vida de quem? Pedro. E o Jusguerso, falando aqui, pregando a palavra de Deus, ele trouxe a confirmação daquilo que Deus quer tratar com a sua igreja, quer tratar com o seu povo. Observe que no decorrer da vida de Pedro, nós encontramos relatos nos 4 evangelhos. Mateus, me ajude. Na sequência, Mateus. Olha aí, você não vem na escola bíblica dominical, não sabe, né? Mateus. Ficaram com dúvida ainda, né? Alguns nem falaram, ficaram com medo de estar certo ou não. Vamos lá, Mateus. Ficou pior ainda, Jesus, né? Tem dó. Quem é o pastor da igreja aqui, hein? Mateus. Amém. Glória a Deus. Melhorou. Logo no capítulo 5 de Lucas, abra sua Bíblia, por favor. Logo no capítulo 5 de Lucas, versículo de número 3. Olha só. E entrando num dos barcos, que era o de quem? Simão. Só a irmã Vera falou porque ela achou rápido, né? O bom cristão, ele não tem dificuldade de achar os livros da Bíblia. Por quê? Porque ele lê, ele medita. Versículo de número 3, Lucas 5, 3. E entrando num dos barcos, que era de quem? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus, de uma forma estratégica, pede o barco de Simão emprestado, sobe no barco e começa a pregar. Entenda que aqui está, onde vocês estão, está a terra, e aqui está o mar. Jesus pregava neste sentido porque era favorável o vento do mar levar a voz de Jesus até os seus ouvintes. E ele estava no barco de quem? Simão, também por nome Pedro. Simão, também por nome Pedro. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Primeiro questionamento de Simão Pedro. Jesus acaba de pregar, acaba de fazer milagres e tantas coisas, tantos prodígios, e de repente o que acontece? Jesus fala: Simão, pega este barco aqui que eu acabei de pregar nele, acabei de profetizar nele na vida do povo, lança-te ao mar alto e você vai apanhar peixes. Pedro, ousado como sempre, disse: Jesus, espera aí, de pesca entendo eu, Jesus fala para ele: olha, lança a rede e vai pegar peixe. Pedro falou: não, Senhor, nós pescamos a noite toda. Olha cá, olha para cá, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas pela sua palavra, Jesus, porque você está dizendo, eu vou lançar a rede em mar alto. Este foi o primeiro encontro com Jesus. Se você observar nos versículos que se seguem, aqui nós vamos encontrar logo em seguida Jesus dizendo o seguinte: olha, depois que vocês pegaram muito peixe, tiveram que pedir ajuda de um outro barco que estava no pier ancorado, e olha o seguinte: agora vocês vão deixar tudo e vão me seguir. Jesus falou: olha, deixa tudo e me segue. Onde foi o encontro de Pedro? Onde foi? No mar, onde
Qual o primeiro e grande milagre, ou melhor dizendo, qual foi o grande milagre que Jesus fez para mostrar a grandeza de Jesus na vida, que Jesus era grande, que era poderoso? Foi a grande pesca, a pesca maravilhosa. Quando Pedro viu aqueles grandes peixes, ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador, não sou digno de estar próximo de ti. E Jesus falou: olha, é o seguinte, eu vou fazer você pescador de homens. Qual a diferença de ser pescador de peixe e pescador de homens? Pescador de peixes, quando nós apanhamos ele vivo no mar, matamos para servir de alimento. Pescador de homens pega um homem morto no pecado, morto no lamaçal do pecado, apresenta Jesus, ele é fisgado pelo evangelho, pela graça de Deus, e aí de morte ele passa para a vida. Isso é ser pescador de homens. A diferença de pescar peixes é que nós matamos o peixe para servir de alimento. Pescadores de homens, nós tiramos ele do mundo, do monturo e da morte e trazemos a vida através do evangelho de Jesus. Pedro tem um encontro com Jesus e agora ele é pescador de homens. Pescador de homens. Lucas, capítulo de número 8, versículo 18, nós vamos encontrar mais um outro episódio na vida do apóstolo Pedro, até então o discípulo Pedro. 8 de Lucas, versículos 18 ao 20, olha o que diz o texto, deixa a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Vede, pois, como vis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até que, Lucas capítulo 8, João capítulo 6, versículo 66, João capítulo 6, versículo 66, eu vou dar um salto aqui em alguns versículos para nós conseguirmos concluir a mensagem, voltando no texto inicial. João capítulo 6, versículo de número 66, abra sua Bíblia aí comigo, e está dizendo assim o texto, versículo: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? O que acontece nesse episódio? Jesus começa a pregar, começa a ensinar, e Jesus pega um pouco mais pesado a respeito da fé cristã. Jesus se manifesta até mesmo como o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E aí, um a um dos discípulos, de alguns que estavam ali ouvindo Jesus pregar, começam a sair. E aí alguns deles começam a sair, vem mais uma vez alguém questionar e dizer: olha, mestre, esse sermão é muito duro, está muito difícil para nós. Mas aí Jesus fala o seguinte: vocês querem ir também com eles? Vocês querem ir também com eles? Vão-se embora. Pedro manifesta-se dizendo mais uma vez, versículo de número 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro reconhece o senhorio de Cristo. Pedro reconhece que Jesus Cristo é a fonte da vida. Pedro reconhece que, embora algumas palavras de Jesus sejam duras, pesadas, mas ele sabe que é remédio para a alma, é remédio para o corpo físico, é remédio para o seu espírito. Pessoas que desistem da fé cristã, pessoas que olham para trás, vacilam até mesmo em continuar seguindo a Jesus, permite que as tribulações, que a angústia, que a perseguição, que a dificuldade, que o comodismo, que a frieza espiritual tome conta dela e ela começa a parar na caminhada. Falta um culto, falta 2, falta alguns domingos, e aí é como naquela situação de ir para a escola, falta uma vez para você ver, no outro dia você também não quer ir, a frieza toma conta,
O diabo lança dardos, lança setas. Ir na igreja para quê? Cultua em casa, está lá, live ao vivo, participa de casa. Olha, entenda uma coisa: a solução para a nossa vida está em Jesus. Está difícil, mas caminhe para Jesus, caminhe em direção para Jesus. Não olhe para trás, não olhe para a circunstância. Participe do culto, venha para Jesus, queira Jesus. As ondas são grandes, pode ter até serem grandes, mas olha, quando nós estamos com Jesus no barco, é só despertar Jesus. Ele levanta-se e diz: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. Olha, está com dificuldade, está com apuro, não fique em casa não, corre para os pés de Jesus. Aqui tem resposta para a sua cura física, para a sua cura espiritual, para o seu lar, para a sua família. Jesus Cristo é a resposta. Para onde iremos se só tu tens palavra de vida eterna? E Jesus continua dizendo: olha, não vos escolhi a vós os 12, versículo 70. Eu e um de vós é um diabo, na minha tradução. E um de vós é o traidor. Pedro toma aquela palavra e fica, eu acredito que fica na mente dele ali. Pedro era impulsivo, Pedro era corajoso, Pedro era um dos homens destemidos. Até mesmo a Jesus ele questionava, até mesmo a Jesus ele pergunta, discute algumas coisas. Pedro era corajoso, destemido, homem de fibra, homem de coragem. E ali, quando Jesus faz essa declaração, ele fica na mente dele, quem será o traidor? Quem será o traidor? Mais um pouco à frente, lá em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, e melhor o texto ainda é Lucas 9, vamos para Lucas 9, Lucas capítulo 9, alguns versos a seguir. Vamos fazer melhor, Mateus capítulo 16, 18, é só para poder deixar você folheando para lá e para cá, né? Mateus capítulo 16, versículo 18, nós teríamos que ler todo o capítulo 9 para entender, mas vamos ser específicos em Mateus 16 e verso 18, como está aí na tela, que diz, vamos no socorro, 1, 2, 3... Jesus chama alguns homens, chama alguns dos seus discípulos. Olha só no versículo 13, um pouquinho anterior. E chegando Jesus às partes de Cesareia, Filipe interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? Quem dizes as pessoas ser Jesus, o filho do homem? Alguns diziam: é João Batista. Alguns diziam: é Elias. Outros diziam: é Jeremias ou um dos profetas. Jesus pergunta para aquelas pessoas no versículo de número 15: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem se manifesta mais uma vez no versículo seguinte? Repita num só coro: quem é? Mais uma vez. Todos os discípulos responderam a pergunta que as pessoas diziam a respeito de Jesus. Mas quando Jesus pergunta o que os discípulos sabiam a respeito dele, quem se manifesta? Jesus, espera aí, eu tenho a resposta, Jesus. Eu tenho a resposta. Pedro era ousado, Pedro era corajoso. Simão Pedro responde e disse: tu és o Cristo, o filho de quem? Do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está na onde? Nos céus. Pois também eu te digo, e aqui está uma grande declaração de grande confusão para algumas pessoas, discussão teológica, versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro. Até então Jesus menciona sempre a respeito de Pedro, dizendo: Simão, Simão Barjonas, Simão, Simão. Mas neste exato momento ele diz para Pedro, para Simão: tu és
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo, olha, até então eu estava te chamando de Simão Bar-Jonas, mas Pedro significa fragmento de rocha. Por que a grande discussão? Porque uma determinada igreja diz que Pedro é o primeiro papa da história, porque Jesus instituiu ele como sendo aquele que a igreja seria edificada, mas não, nós cremos que Pedro está aqui como fragmentos de rocha, mas Jesus fala, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, se referindo a ele, eu vou edificar a minha igreja. Eu sou testemunha ocular de um fato que aconteceu há 20 anos atrás, de uma determinada situação terrível que aconteceu em uma determinada igreja que eu era participava dela. Um determinado pastor que na época presidia a igreja, ele fugiu, foi embora com a secretária. A igreja passou por um aperto. A igreja foi reduzindo as pessoas, um saindo, outro saindo, ficou um remanescente, um pequeno povo lá, olha, perseverando, orando, clamando a Jesus, pedindo graça. E aí se conclui essa palavra, olha, a igreja que Jesus planta, esta não fecha, esta não se acaba, porque o dono da igreja é Jesus, quem morreu por ela foi Jesus. A igreja permanece, a igreja continua avançando, a igreja continua servindo a Jesus. O Coliseu de Roma não foi capaz, o espetáculo que fazia com os cristãos não foi capaz de parar a igreja. A chamada Santa Inquisição não foi capaz de parar a igreja. A perseguição não é capaz de parar a igreja, porque a igreja está firmada não é em Pedro, não é em João, não é no pastor André, é naquele que morreu pela igreja. Alguém pode até desistir de querer vir para a igreja, mas a igreja permanece, porque ela foi comprada por um bom preço. A igreja de Jesus, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus. O mal não pode, o diabo não pode contra a igreja de Deus, que tem sangue vertido no Calvário, para remir, para salvar, para libertar, para curar. A igreja de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Se tiver pecado, será revelado, será manifesto, o iníquo vai ter que se converter. Se houver alguém que queira impedir o trabalhar da igreja, o Espírito Santo desce e revela o transgressor, o iníquo tem que se converter. O Senhor Deus não quer que a igreja permaneça no mal, no pecado, no erro. Não, o Santo Deus, o Espírito Santo adorna a igreja, lava, purifica, santifica a igreja. Pode ter até alguém escondido aí no meio, participando do culto, louvando ao Senhor, quem sabe vestido de ovelha, mas é lobo. Mas mesmo assim a igreja continua avançando. Não pode ir contra a igreja de Deus, não pode ir contra os escolhidos de Deus, porque a igreja está firmada em Jesus. Quem é Pedro? Questionador. Quem é Pedro? Aquele que realmente questiona, pergunta. Mateus capítulo de número 16, nos versos 21, nós vamos ver uma declaração incrível. Olha, versículo 21, capítulo 16 de Mateus. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Sabe o que Jesus estava falando para os seus discípulos? Vão me apanhar, vão me maltratar, vão cuspir na minha face,
eu vou ser morto. Se você ouve alguém falando do seu lado isto, qual é a sua atitude? Uma pessoa dizendo que vai morrer, uma pessoa dizendo que não vou durar muito tempo, a enfermidade vai me atacar, vai morrer. Se a pessoa está falando isso do seu lado, o que você vai dizer para ela? Realmente, você vai morrer. Você diz isso, não? Não, você vai dizer, não, você vai morrer não, você tem vida longa, você vai ficar tudo bem, essa enfermidade vai passar. Jesus estava dizendo exatamente isso, eu vou morrer, o sinédrio vai me trazer uma acusação falsa e vão me crucificar, eu vou morrer, vou padecer nas mãos dos homens maus, dos transgressores. Que Pedro, ouvindo isso, o que ele falou? Versículo de número 22, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Repreender quem? Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Olha, Jesus, você não vai morrer não, para de dizer essas coisas aí, essas são umas bobagens que você está dizendo, você não vai morrer não, Jesus. Pedro corajoso, repreendendo Jesus na cara dele. Olha só, o que Jesus respondeu dizendo no versículo seguinte, num só coro, 1, 2, 3. Vamos, 1, 2, 3. O próximo, isso, o próximo, 1, 2, 3. Parecia até uma boa conversa. Jesus, você não vai morrer não, está tudo bem, você vai ficar bem. É como se dissesse, o Pedrão está aqui, vou resolver, eu vou me enfiar na frente, eu vou te defender e vai ficar tudo bem. Jesus falou o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Ele não chamou Pedro de Satanás, mas Pedro permitiu ser boca de Satanás naquele momento para tirar Jesus do propósito da cruz. Tem pessoas que estão dando ouvido a Satanás. Pessoas que estão ouvindo a sua mente e não está permitindo entender que Deus tem propósito com a sua vida, que o diabo falando coisas que aparentemente parecem serem boas, olha, isso tudo é para te desviar do propósito que Deus tem para a sua vida. O que é, pastor? Entrega tudo. Isso aí não é para você não. Olha, você não tem nem tempo para fazer a obra de Deus. Olha como está aquelas pessoas que não têm interesse, são ingratos. Olha, deixa para lá, deixa para quem? Fulano de tal, Beltrano de tal. Olha, entrega tudo. Isso são tudo vozes para te tirar do propósito. Mas você tem que dizer, para trás de mim, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vozes que querem te tirar do propósito. Jesus, ele falou para Satanás o seguinte, como se dissesse na minha forma de ver e enxergar, eu não vou fugir do propósito de morrer pelo André, de morrer pelo Mateus, de morrer pelo Maxwell, pelo Ageu, pela Ladiane, vai dar no glória a Deus aí, né? Pela nossa Vera, irmã Vera, pelos jovens, pelos adolescentes. Eu não vou fugir da cruz. Satanás tem que ficar para trás em nome de Jesus. Não dê ouvidos a Satanás, não, repreenda. Ele não quer que você venha para a igreja por isso e por aquilo. Olha a situação, não consigo cultuar. Não, ouça Satanás. Diga, para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus. Satanás tem que correr. Satanás não pode fazer te tirar do foco daquilo que Deus tem reservado para você. Você foi chamado, olha o título da mensagem, Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, Deus não desiste.
Perceba a trajetória de Pedro até aqui. Primeiro encontro de Jesus com Pedro foi aonde? Vocês se lembram? No mar, quando ele estava pescando, cansado de pescar, lança no mar, mais uma vez, vai pegar um grande peixe, uma pesca maravilhosa. Veio no decorrer da história, nós estamos exatamente no momento em que Jesus repreende a Pedro, e agora ele não fica chorando as pitangas, ele não fica aqui todo meloso, coitadinho de mim, não. Mateus capítulo de número 17, olha só o verso 1 a seguir. 6 dias depois, tomou Jesus quem? Pedro, mais uma vez Pedro. Quem mais? Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus. E quem mais? João. Lá onde lemos inicialmente, se vocês prestarem atenção, Pedro, Tiago e João eram pessoas que, quem sabe, cada um tinha o seu barco. Quem sabe Pedro e André tinham o seu barco, porque eram irmãos. Quem sabe João tinha um outro barco. Ambos eram pescadores, eram amigos de mar, amigos de pesca, e eles tinham muita coisa em comum, confabulavam entre si, eram amigos particulares, quem sabe discutiam a respeito de pesca, quem sabe uma situação no mar, né? Tem alguém assim que você compartilha de serviço, de coisas e tal? Eles eram muito próximos, muito íntimos, e Jesus mais uma vez os chama, e conduzindo em particular em um alto monte, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Perceberam que Jesus naquele exato momento estava irradiando a sua divindade para aqueles discípulos seletos, escolhidos a dedo. Naquele mesmo monte apareceu Moisés, quem mais? Elias, quem mais? Moisés, versículo de número 3. E lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra mais uma vez, disse: Senhor, bom é estarmos aqui, que queremos façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, uma para Moisés e um para Elias. Mais uma vez Pedro aqui é audacioso e corajoso. Olha, ele toma iniciativa das coisas e fala: Jesus, eu vou construir três tendas, para ti, para Jesus, para Moisés e para Elias. Cada um deles tem a sua representação. Não vamos ater neste momento a respeito disso, mas Jesus se transfigura na frente deles, revelando a sua divindade, o seu poder, e bem como também a sua humanidade. Um pouquinho mais à frente, lá em Lucas capítulo 22, versículo de número 8, abra aí sua Bíblia, Lucas 22, versículo de número 8, você vai entender onde nós vamos chegar no resultado final desta ministração de hoje. E mandou a Pedro e quem mais? Dizendo o quê? 1, 2, 3. Está muito fraca essa escola. Eu sei que alguns de vocês não jantaram ainda, mas um pouquinho mais de força. 1, 2, 3. E conhece. Estava chegando o momento da Páscoa. Jesus tinha quantos discípulos? Quem ele escolhe para para preparar a Páscoa, a ceia? Quem que ele escolhe? Pedro e João. Ora, há pouco tempo atrás, Pedro estava dando um trabalhão enorme para Jesus, questionando, perguntando, se manifestou até mesmo, muitas das vezes, não foi com palavra grossa, pondo as mãos para trás, mas ele foi boca de Satanás ali para a vida de Jesus, dando um trabalhão, e Jesus cada vez mais trazendo Pedro para onde? Para perto. Vem cá, Pedro, vem cá, João, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão preparar a Páscoa. O que significa Páscoa?
Jesus, no seu discurso, ele vai dizer: muito desejei estar convosco. Jesus estava ansioso para aquele momento da Páscoa, da celebração. Até então, num período passado, a Páscoa era comida, assim como no Egito, Êxodo capítulo 12, a partir do capítulo 12, era o que? Matado um cordeiro, e ali feito o que? A celebração da Santa Ceia, da Páscoa, da festa dos pães asmos também, juntamente ali que acontecia. Mas a partir de então, Jesus chama, depois de tudo preparado, através das mãos de Pedro e João, senta à mesa com seus discípulos. Detalhe, não tinha na época avião, não tinha chinelo Havaianas, né, desses mais lindos aí de R$100 quase, não tinha um sapato Adidas, um Nike, um esse ou aquele, dos mais confortáveis, um Ferracini, um 775, não tinha nada disso. E eles faziam o seguinte: caminhavam a chão afora, caminhavam léguas, caminhavam quilômetros de distância, e assim estavam com seus pés limpos ou sujos. Imagine os pés do discípulo. Será que tinham creme Nivea para passar nos pés dos discípulos? Sim ou não? Não, ainda não tinha creme Nivea. Será que tinha um creme Avon para passar nos pés dos discípulos? Quem sabe tinha um rachadão daqueles grandes, né? Quem sabe aquelas alpecata, como diz lá no Nordeste, de couro, que andando o dia todo suava. Será que não tinha um mau cheiro, né? E eles estavam sentados à mesa, mas a mesa não era com cadeiras, era mesa bem baixinha no chão. Quem estava sentado aqui, se reclinando à mesa, o próximo estava nos pés de um discípulo, e o próximo estava reclinado à mesa. Não era mesa confortável, sentada, mas era como se deitado no chão. Não vou fazer, porque senão não levanto depois, tá? E ali o pé do próximo discípulo estava na cabeceira do outro discípulo, e o outro, e do outro, e do outro, e do outro, e do outro. E Jesus partiu o pão e dizia: olha, porque eu recebi do Senhor, como na passagem de Paulo, dizendo: o que também vos ensinei. Na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente também pegou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Jesus estava celebrando a Páscoa, mas ali não tinha um cordeiro para ser imolado, não tinha um novilho para ser morto. O próprio Cristo era o cordeiro, o Filho de Deus. Terminada a ceia, Jesus tange-se com uma toalha, e aí chama os discípulos: vem cá o primeiro, para eu lavar os pés. Vem cá o primeiro, Jesus lava. Vem cá o segundo. Quando chega na vez de Pedro, nananina, não vai lavar meu pé coisa nenhuma, não vai lavar meu pé não. Jesus, não vai lavar o meu pé não. Jesus falou: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O lavar os pés ali denota intimidade, denota em comunhão. Eles estavam acabando de sair da ceia, de participar de um banquete espiritual. Jesus queria ser mais íntimo dos seus discípulos, e agora Pedro se vê longe disso. Jesus fala: olha, se você não for lavado por mim, os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro responde o quê? Jesus, lava minha cabeça, lava minhas mãos. Se quiser me lavar o corpo todo, eis-me aqui, porque eu quero ser íntimo seu. Pedro agora começa a entender o grau de intimidade entre Jesus e ele. Naquela mesma noite, lembram lá atrás, quando Jesus declara que havia um diabo no meio deles? Naquela mesma noite, Jesus declara: eis que tem um traidor à mesa. É difícil, não é? Muitas vezes pessoas ficam com raiva, porque lá no trabalho tem alguém perseguindo. De repente tem alguém querendo o seu mal na vizinhança, ou em alguma situação que quer que seja, né? Fica ali perturbado. E Jesus: olha, na mesa tem um traidor.
Pedro cutuca quem? João. João, pergunta aí quem é, que eu já estou com a conta já no limite com Jesus. Só eu? Quem é o traidor aí dessa vez? E aí Jesus responde: olha, vocês vão saber na hora. E aí Judas Iscariotes levanta-se da mesa e vai fazer o que tem que fazer. Mas para nós caminharmos por final, Lucas capítulo 22, versículo 31, acompanhem comigo aí. Lucas 22, capítulo de número 31, olha o que diz a palavra. Disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu quando confirma teus irmãos. Pedro até então caminhava com Jesus, ouvia os discursos de Jesus, participou do banquete com Jesus, e disse Jesus para ele: olha, Pedro, você ainda não é convertido, você vai ter um encontro diferente, você vai ter um encontro diferente comigo. E aí Jesus dizendo: olha, eu roguei para que não acontecesse isso contigo. E mais à frente Jesus fala: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro era corajoso. João capítulo de número 18 vai dizer que Pedro tinha na bainha uma espada. Jesus já começa a chegar no horto, no lugar chamado Getsêmani, orando, buscando ao Senhor. No primeiro momento que ele está orando, buscando ao Senhor, ele volta para os seus discípulos e todos estão dormindo. Ele cutuca Pedro: Pedro, você não consegue orar comigo nem 1 hora, Pedro. Ele volta a orar de novo, e aí quando ele volta a orar aqui, continuando falando com o Pai na agonia da morte, ele volta para os seus discípulos, cutuca Pedro pela segunda vez: Pedro, você não consegue orar 1 hora? Tem crente perdendo a comunhão com Deus, tem crente perdendo a intimidade com Deus, tem crente levando a vida cristã, a fé cristã, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, o Senhor quer intimidade, porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Jesus estava naquela agonia da morte, já declarou que Pedro negaria Jesus. Chega lá quem? Os algozes de Jesus, entre eles Judas, beija Jesus no rosto, identificando que Jesus era aquele a quem deveria ser crucificado. O que Pedro faz? Tira da bainha uma espada e mira no pescoço do servo do sumo sacerdote, Malco. Por Cristo na terra, só corta a orelha. Jesus fala: mete a espada na bainha, Pedro, porque quem fere com a espada será ferido. E ali ele começa a ter um novo entendimento a respeito do reino, a respeito de Deus. E para nós caminharmos um pouco para o final, Jesus agora já está no caminho do Gólgota, estava sozinho. Jesus agora está sofrendo as dores da coroa de espinho, sofrendo os flagelos, na frente dos seus homens que estavam acusando de coisas que ele não tinha feito, e Jesus agora é crucificado. Quem estava com Jesus? João. Pedro não estava lá, negou a Jesus, dizendo: não conheço a Jesus, não conheço a Jesus, não conheço a Jesus. Pessoas que negam a Jesus, que negam ser verdadeiros cristãos. Ana Laura estava esses dias falando com a gente: mãe, na escola as amiguinhas disseram que o meu short saia é muito comprido, e aí ela achou que estaria ficando fora do grupo. Aí que eu disse para ela: filha, você realmente é diferente das demais, não se preocupa com isso não, você é diferente, você é cidadão do céu, você faz parte da mansão celestial, você não faz parte deste mundo. Não negue a Jesus, não negue a Cristo, não negue a Jesus. Jesus foi morto, crucificado, apareceu para alguns homens, e agora no capítulo de número 21, abra sua Bíblia de João, capítulo de número 21, capítulo de número 21 de João.
versículo de número 7. João, capítulo de número 21, versículo de número 7. Num só coro, para a gente ir para o final. 1, 2, 3. Então... Jesus já ressuscitou dos mortos. Jesus agora está na praia e seus discípulos estão aonde? Pescando. Jesus está na praia e seus discípulos estão pescando. Quem fala para quem? João fala para Pedro: olha, aquela pessoa lá no mar, lá na praia, na areia da praia, é Jesus. Fica tranquilo, é Jesus. João sabia que a intimidade que ele tinha com Jesus, que quem estava na praia era Jesus. O que Pedro faz quando ouve essa declaração? Lança-se no mar e sai a nado. Ainda não tinha chegado suficientemente perto da praia. Talvez faltasse uns 100 metros. Pedro pula na praia. E quem sabe, no meu modo de ver e enxergar, Pedro estava preocupado porque toda a sua trajetória, refletindo sobre toda a sua trajetória, negou a Jesus, foi repreendido pelo Senhor, e agora ele olha e tímido, talvez com o coração apertado, é Jesus que está na praia, ele vem ao encontro de mim novamente, é Jesus que está na praia, ele pula ao mar e nada em direção à praia. Quando ele chega na praia, quem estava lá esperando eles? Versículo de número 9. Logo que saltaram em terra, viram ali o quê? Brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos que não rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que eram o Senhor. Momentos finais da história da vida de Pedro. Pedro, Jesus, após ter ressuscitado, espera eles na praia com alimento. Sabia que eles estavam com fome, sabia que eles estavam famintos. Jesus estava na praia lá esperando com a provisão para a vida deles. Pedro, quando encontra Jesus, o texto vai dizer que tinha um braseiro lá com peixe em cima. No Novo Testamento, na história de Jesus, nos 4 evangelhos, 2 vezes aparecem braseiros. Primeira vez que aparece, quando estavam aquelas mulheres se aquentando no fogo e Pedro nega Jesus. Segunda vez que aparece o braseiro, quando Jesus já está ressuscitado na praia, esperando os seus discípulos chegarem. Mais uma vez estava ali o braseiro, a tocha do amor de Jesus pela vida de Pedro, recebendo Pedro. Vem cá, Pedro, me dá um abraço aqui, Pedro, vem cá, eu te recebo, Pedro. Pedro agora entende que o amor de Deus o constrange para se aproximar mais de Jesus, para ter maior intimidade com Jesus. E aí nós chegamos no versículo final, onde lemos inicialmente, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. Você vai ler junto comigo, apenas o 14. 1, 2, 3. Sabendo agora quem está falando de morte não é mais Jesus. Agora quem está falando de que vai morrer, que vai deixar o tabernáculo, na mesma ideia de Paulo, agora quem é? Pedro.
Agora é Pedro que está dizendo que vai deixar esse tabernáculo, vai deixar este corpo físico para poder partir para a eternidade. Aí o versículo de número 15 conclui, 1, 2, 3, 15, coloca na tela aí. Mas também sabe o que Pedro estava dizendo? Eu tenho uma história com o mestre. Eu vou partir para a eternidade, mas eu tenho uma história com o mestre. Vocês ainda vão ouvir dizer a respeito do meu chamado. Que o Jusgerson pregou aqui, que a sombra de Pedro curava. Que o Jusgerson falou aqui, que Pedro curou Tabita, que Pedro realizava milagres. Pedro estava dizendo: olha, eu estou partindo deste tabernáculo, mas entenda uma coisa, vocês vão ouvir sobre o meu propósito, o meu chamado. Não desista do seu chamado, não desista do seu propósito, porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Pedro, tamanha contrição do seu coração. Jesus foi crucificado com os braços abertos para todos receber. Pedro falou: não sou digno de ser morto como Jesus. Vire a cruz de cabeça para baixo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas pode ter certeza, não pôde parar nada na vida de Pedro. Até hoje ecoa os feitos de Pedro. 2 epístolas escritas por Pedro, ecoa o ministério de Pedro, a vida de comunhão de Pedro com Jesus. Amados, não desista daquilo que Deus tem proposto na sua vida, do seu chamado, do seu ministério. Execute, exercite, não abra mão daquilo que Deus lhe confiou. Faça com destreza, porque nem a morte, nem a vida, nem o principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aplaude a Jesus, aplaude a Senhor.